Hoje a gente vai falar de uma força invisível que está por trás de quase tudo no nosso dia a dia digital, mas que raramente paramos para pensar: o gerenciamento de redes. Pensa bem, do smartphone no bolso ao mercado financeiro global, tudo hoje depende de redes de computadores super complexas. A gente tende a achar que tudo isso é super sólido, né? Mas a verdade é que esses sistemas são bem mais frágeis do que parecem. E olha, quanto maior e mais complicado uma rede fica, maior o risco de dar tudo errado. Por isso, ter um gerenciamento ativo ali, de olho em tudo, é absolutamente essencial. É o que garante que a informação vai chegar onde precisa, de forma rápida e confiável. Certo, então, como é que se bota a ordem nesse caos digital todo? Bom, tudo começa com um modelo que é, na verdade, bem simples, mas muito poderoso. Basicamente, o gerenciamento de redes, esse trabalho de ficar de olho e controlar tudo o que acontece ali, para ter certeza de que a rede vai funcionar bem sem travar, sabe? E o coração disso tudo é uma relação, quase uma conversa, entre um gerente central e vários agentes, que são programas espalhados pela rede. Olhando assim, essa imagem pode até parecer meio complicada, mas a ideia por trás é bem tranquila de entender. Pensa que é uma via de mão dupla, sabe? Lá em cima, o gerente manda as ordens, e aqui embaixo, o agente responde, dando um status de como estão as coisas nos equipamentos da rede. É esse bate-papo constante que mantém tudo funcionando direitinho. E essa conversa pode acontecer de duas formas principais. A primeira é o gerente sendo meio insistente, perguntando o tempo todo: "E aí, tudo bem por aí?", que é o que chamamos de polling. A outra forma é o agente só se manifestar quando dá algum problema. Ele meio que grita: "Opa, deu ruim aqui", que é o tal do relatório de eventos. Beleza, mas na prática, o que exatamente os administradores de rede fazem? Bom, o trabalho deles se divide em 5 grandes áreas, 5 funções essenciais, que a gente pode chamar de os 5 pilares. E esses 5 pilares aqui, definidos pela Organização Internacional para a Padronização, não são só uma lista de tarefas, não. Eles são a fundação que sustenta qualquer negócio digital hoje em dia. São eles que cobrem tudo o que é preciso para manter uma rede saudável e funcionando perfeitamente. Para entender a diferença, o gerenciamento de falhas é tipo a equipe de emergência da rede. Algo quebrou, eles vão lá e consertam. Já o gerenciamento de desempenho é mais como o controle de tráfego, sabe? Fica ali organizando o fluxo para evitar o congestionamento antes que ele aconteça. Agora, olha esses dois. O gerenciamento de configuração é como se fosse um inventário super detalhado de cada peça e cada programa da rede. Já o de contabilização funciona como um auditor, garantindo que os recursos sejam usados de forma justa e eficiente, sem abuso. E para fechar os pilares, temos a segurança. Esse aqui é o sistema de defesa da rede, a linha de frente. Ele protege contra ameaças e garante que os dados continuem seguros, sem que ninguém mexa ou veja o que não deve. Ok, a gente já viu toda a parte técnica. Mas e daí? Como é que esses cabos e códigos se conectam com o que realmente importa para uma empresa, que é a estratégia de negócios? Vamos ver isso agora. Essa pirâmide aqui é simplesmente genial para a gente entender essa hierarquia. Olha só, lá na base, na fundação, a gente tem os elementos físicos da rede. Os cabos, os roteadores. É o nível mais técnico, o mão na massa. E conforme a gente vai subindo na pirâmide, o foco muda completamente. A gente sai de gerenciar um aparelho específico para gerenciar a rede inteira. Depois, os serviços que essa rede oferece para os clientes. E, lá no topo, o que importa são as metas estratégicas da empresa. Cada camada depende da que está embaixo. Só que o mundo de hoje está cada vez mais complexo, né? E simplesmente controlar a rede do jeito tradicional já não é mais suficiente. A própria filosofia por trás do gerenciamento está evoluindo. O lance é que o desafio agora não é mais só gerenciar parcerias simples, mas sim governar redes de inovação super complexas, que funcionam quase como se fossem organismos vivos, sabe? Comunidades que aprendem e interagem. Para lidar com isso, é preciso uma abordagem totalmente nova. E essa ideia de governança de redes vai exatamente nessa linha. Ela propõe ir além daquele modelo de comando e controle, de hierarquia, e caminhar para um sistema de coordenação muito mais orgânico, mais informal. E é aqui que entra a gestão adaptativa. É um novo modelo, focado em construir resiliência e em promover a inovação que vem de dentro do próprio sistema, e não de cima. O mais interessante desse modelo são seus princípios. Em vez de controle de cima para baixo, ele aposta na auto-organização, na ação reflexiva. A ideia é tratar o gerenciamento como um processo de aprendizado contínuo, permitindo que a própria rede evolua e encontre as melhores soluções. Essa mudança toda nos faz pensar.
Talvez o futuro do gerenciamento dos nossos sistemas tão complexos dependa menos de ter controle total e muito mais de criar as condições certas para que a adaptação simplesmente aconteça.